Especial Direitos Humanos da ESPM no ar está de volta. Renata, conta pra gente, tem alguma novidade aí da internet já? Tem sim, saiu hoje no El País que mais de 900 ataques racistas foram reportados nos Estados Unidos só depois de 10 dias da vitória do Trump. Isso saiu através de uma ONG chamada Southern Poverty Law Center, que principalmente em universidades esse tipo de atividade foi reportada, principalmente de segregação racial entre colegas. Então, Eduardo, isso é um cenário que a gente pode esperar para os próximos 4 anos? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Porque há tendo uma tendência muito mais radical nesse sentido, né? Racista, xenófoba, né? Principalmente por conta da crise dos refugiados decorrente da guerra da Síria, das questões da Líbia, Afeganistão e outros países, né? O continente africano como um todo, várias guerras civis, vários conflitos, né? Isso está explodindo juntamente com uma crise econômica, né? A gente não pode esquecer que Trump foi eleito por um tipo de eleitor que está ressentido com a situação econômica, com as ideias liberais, com a ideia dos direitos civis, com uma série de valores que os direitos humanos e a democracia defendem há muito tempo, né? E, na verdade, essas manifestações, elas estão só sendo uma ponta de um processo que, infelizmente, pode levar a gente a lembrar da primeira metade do século XX. Né? Agora, professor, racismo, fascismo, etc. Sim. Uma das situações que mais se repetem no dia a dia do brasileiro é o preconceito no ambiente de trabalho. Seja pela cor, pela raça ou até identidade de gênero, não dá para negar que isso ainda está presente nos dias de hoje. Qual que é o fator que você aponta determinante para que essa prática ainda esteja tão frequente em pleno século XXI? Veja, nós tivemos 350 anos de história de escravidão, em que o trabalho foi associado a sofrimento, a obrigação. O trabalho nunca foi visto como algo, no discurso, né, de alguns setores da sociedade, o trabalho é uma coisa nobre. Mas na prática, se deprecia o trabalhador, se deprecia a pessoa que presta serviços, principalmente os serviços mais simples, né? Serviços braçais, serviços domésticos, etc., né? Se tem ainda uma visão no Brasil, infelizmente, de que trabalhador de setores como limpeza, etc., são associados à escravidão, né? E a questão da cor, né, é uma contradição muito grande, porque é uma sociedade que praticamente mais da metade da sociedade tem origem, né, afro-brasileira ou afrodescendente, né? É uma contradição a gente ainda ter essa cultura do racismo, do preconceito, né? E a questão da xenofobia, da homofobia e do preconceito contra o estrangeiro, às vezes até se cruzam, né? Haitianos, negros, sendo hostilizados no sul do país, aqui no centro de São Paulo, em outros lugares, né? Vai contra até a tradição de formação do povo brasileiro. Nós fomos formados, como diz Darcy Ribeiro muito bem, por 3 troncos diferentes. E o minoritário deles era o tronco branco, né, caucasiano, de origem europeia, né? O tronco indígena, que tem boa parte da nossa cultura, inclusive a língua, os costumes, etc., o jeito de ser do brasileiro, também é desprestigiado, né? E o tronco africano, né, muito mais, né? Então, por conta dessa história, por conta dessa herança maldita da escravidão, que nós ainda não superamos, né? Veja, conflitos que aconteceram antes, durante e depois da escravidão, que envolvem a questão racial, continuam a acontecer. Quem é que morre no Brasil? 52 mil assassinatos por ano, né? De jovens de 18 a 24 anos de idade, né? Em sua grande maioria mortos na periferia e negros, né? Quem é que morre em confronto com a polícia, né? Os 3 mil mortes por policiais, a maior parte registrada como confronto, né? Há que se apurar se for um confronto mesmo, né? São 70% desses mortos são jovens negros, né? Então, é uma sociedade violenta e preconceituosa que tem que superar essa herança. E é muito preconceituosa, a gente vê com todos esses fatores, e no mercado corporativo,
ele é muito presente, o racismo é muito presente e muitas pessoas podem não ser contratadas ou até perder o emprego por, além da cor da pele, carregar traços, apenas traços de negros. A gente vai ver na reportagem da Ana Reis um pouco mais sobre essa questão. Uma amiga chegou para mim e falou: Lu, o sindicato tal está selecionando uma estagiária, vai lá, porque eu não quero essa vaga tal. Eu fui nesse sindicato, quando eu cheguei eles disseram: não tem vaga nenhuma. Então uma colega foi, se inscreveu e tinha vaga, e ela foi selecionada. Lucinéia é um exemplo de quem sofreu racismo no trabalho. Na época, não foi atrás dos seus direitos por acreditar que não conseguiria. Mas hoje, há o que fazer? Hoje você tem o que fazer, você tem as instituições, você tem a discussão, você tem a lei. Lá não que não houvesse a lei, mas como que você ia aprovar? Por mais que os colegas fossem, não tinha uma delegacia de racismo, as pessoas não iam conduzir isso. Então isso também foi muito marcante. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu mais de 130 mil denúncias em 2015. O balanço do Disque 100 mostra que mulheres e a população negra são as principais vítimas. O racismo no trabalho pode acontecer pela diferença de salário ou discriminação. Daniel Teixeira é advogado e trabalha pela inclusão de negros no mercado. Ele explica o que é racismo e como a diferença salarial acontece. Então, o racismo ele é um sistema de opressão e que hierarquiza as pessoas de acordo com seu pertencimento étnico-racial. Ou seja, é uma falsa crença ou falsa doutrina segundo a qual os seres humanos têm uma hierarquia racial, não é? De fato, você ainda tem a diferença de renda, isso é uma constante, isso ocorre ainda mesmo com a escolarização parelha, não é? Os negros recebem menos e as mulheres negras, então, muito menos, estão quase invisibilizadas nos lugares de poder, de decisão, e por isso que essa discussão com o setor econômico ela é tão fundamental. De acordo com dados do Fórum São Paulo Diverso, um homem negro com nível superior completo em cargos de gerência ou chefia ganha em média 31% menos que um branco. Já para mulheres negras, essa diferença é ainda maior. Elas ganham 37% a menos que as mulheres brancas. Para contornar esse problema, grandes empresas e multinacionais estão investindo para igualar o salário. Os representantes dessas multinacionais participaram do São Paulo Diverso. É um fórum que promove a inclusão, organizado pela Prefeitura. O tema desse ano foi como as leis podem fortalecer a inclusão no mercado de trabalho. O São Paulo Diverso tem mexido com a sociedade brasileira. Está aparecendo várias ramificações, várias ações que estão discutindo esse processo, discutindo a legislação, discutindo o que pode ser feito. O São Paulo Diverso é um grande catalisador. Agora as outras ações elas têm que continuarem a acontecer. As empresas que nada fazem, com as outras que estão fazendo e que estão fazendo a diferença. Então é uma grande troca de informações. Bom, Pedro, Gabi, Eduardo, a gente está vendo um monte de notícias ruins sobre violações de direitos humanos, mas finalmente tinha uma notícia boa, que finalmente foi ratificado o processo do acordo de paz entre as Farc e a Colômbia, que depois de setembro, quando foi derrubado por um plebiscito, hoje ele foi ratificado oficialmente pela Câmara dos Representantes e agora vai ser colocado em prática. Só lembrando que a guerra entre as Farc e a Colômbia já matou mais de 200 mil cidadãos e ainda deixou mais de milhões deslocados. É um conflito que durou 50 anos, mas que hoje a gente tem boas esperanças. Boa, né, Renata? Estava precisando, finalmente. Uma operação da Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, prendeu na semana passada 32 advogados e 3 pessoas suspeitas de ligação criminosa com a facção PCC. Entre os presos está Luiz Carlos dos Santos, que é vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança, os dirigentes, faziam falsas denúncias contra a Polícia Militar e, com isso, recebiam dinheiro do PCC. Na operação, foram apreendidos computadores e documentos na sede do órgão onde o vice-presidente trabalhava. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, afirma que nenhuma denúncia feita pelo Ministério Público é verdadeira.
E quem nunca parou no semáforo e se deparou, ou melhor, com uma criança pedindo dinheiro ou vendendo alguma coisa para ganhar alguns trocados, hein, Gabi? Então, a Júlia Pina, nossa repórter, foi para as ruas e passou um dia com elas acompanhando essa rotina. Vamos ver? No Brasil, existem aproximadamente 60 milhões de crianças e adolescentes. Dessas, 3,3 milhões de crianças de 5 a 17 anos trabalham precocemente. Eu vi que em casa estava tendo muita dificuldade, aí eu vi que meu irmão ia também, aí eu comecei a vir com ele. Aí ele foi me ensinando, eu fui aprendendo e até hoje eu estou aqui, graças a Deus, né? Que eu fico mais alegre e levo dinheiro para casa. E lá é mau caminho, tá ligado? Na favela, bagulho. Não gosto nem de ficar falando da favela porque tá desanima, entendeu, moça? Quem dá o primeiro passo rumo às ruas o faz por diversos motivos. Falta de dinheiro, violência doméstica e ausência da família são alguns exemplos. Segundo dados divulgados pela Unicef, 27 milhões e 400 mil crianças brasileiras vivem abaixo da linha da pobreza. A minha idade, quando eu comecei, eu tinha 6 anos. Aí foi diante, até os 13, continuei aqui. Como que as pessoas te tratam aqui? Algumas têm humildade, né, tratar bem, algumas não. Algumas é arrogante, sabe? Marruda, né, que fecha o vidro ou vira a cara, finge que tá falando no celular. Não, tem uns que já me tratam como se eu fosse um deles, entendeu? Tipo, como se fosse normal. As famílias que vivem na linha da pobreza ganham menos de R$ 4,33 por dia. Insuficiente para viver. O ideal seria R$ 126 por dia, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Essas crianças são muitas vezes obrigadas a trabalhar para ajudar os pais. A consequência disso é a criança fora da escola. Dados do Censo Escolar de 2015 indicam que mais de 3 milhões de menores entre 4 e 17 anos não estudam. É uma geração inteira perdida para as ruas. A partir do momento que ela começa a fazer um trabalho na rua, ela vai pular uma etapa do desenvolvimento muito importante da vida dela e isso vai ter algumas consequências futuras que muitas vezes são difíceis de você conseguir contornar e reabilitar. A Lei da Constituição Federal, em seu artigo 7, é clara. É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. E qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, também é considerado ilegal. Porém, não existe punição para quem contrariar a lei. Dos 715 mil presos do país, nenhum foi condenado por exploração do trabalho infantil, pois não há, na legislação brasileira, nenhum artigo que caracterize essa conduta como crime, ou estabeleça a pena de prisão para quem se aproveita da mão de obra de crianças. Agora, se há abusos, né, dessa exploração de trabalho, né, se não está condizente com a legislação, eventualmente, quando há maus tratos, né, isso pode vir a ser criminalizado, certo? Principalmente quando envolve crianças, quando envolve menores de idade. Durante as 2 horas que a equipe de reportagem passou em 2 semáforos, nem todos os motoristas colaboraram. Mesmo assim, as crianças admitem que por mês levam para casa até R$ 1.500. O que você pensa quando você vê essas crianças trabalhando? Dá dó, né? Judiação. Só isso. Tem dó deles, né? Porque eu acho que eles não têm família que cuida deles, né? Na realidade, eles estão procurando o sustento deles, que é difícil hoje em dia, né? E a gente tenta incentivar, né? Colaborar no Farol não é a solução do problema. O Ministério do Trabalho e do Emprego realiza blitz para tirar as crianças dessa situação. Entre abril de 2014 e abril de 2015, foram feitas quase 10 mil operações. Com isso, 5.688 crianças e adolescentes foram retirados das ruas. A pessoa que presenciar uma cena de trabalho infantil, vamos supor que ela considere abusiva e que ela não tem, às vezes, condições de aferir se essa abusividade está prevista em lei ou não, ela pode fazer uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, né, como qualquer pessoa da região,
E se a situação exigir, obviamente, que procurar a autoridade policial competente, né? Se for um caso assim extremo, em que a pessoa observe que há um crime acontecendo, pode procurar a autoridade policial para fazer uma denúncia policial mesmo. Quem quiser ajudar, basta fazer a denúncia no site do Ministério Público do Trabalho. O link é www.mpt.gov.br e a denúncia é anônima. Bom, essa matéria foi de cortar o coração ver todas essas crianças nessa situação. E eu vou jogar uma pergunta difícil aqui para o nosso debate. Qual é o futuro das próximas gerações? Se é que é possível a gente responder isso. Inclusive, Gabi, teve uma pergunta relacionada a isso nas nossas redes sociais, no Facebook, que é da Letícia Vilar, que fala da reforma do ensino médio e como que isso pode ser prejudicial para os estudantes. Inclusive, se você quiser mandar sua pergunta, é só acessar o nosso Facebook da Agência de Jornalismo da SPM. Bom, Eduardo? Bom, o futuro das crianças, que são os seres mais indefesos, é de responsabilidade da sociedade. Uma sociedade que não faz cumprir os direitos mínimos de uma criança, o estudo, saúde, uma organização familiar mínima, uma condição social que permita que essa criança seja criada, é uma sociedade que está em débito com o futuro, né? Ela está destruindo uma possibilidade de futuro, porque são essas crianças que vão ser os homens e as mulheres de amanhã, né? Então, um exemplo claro de como uma sociedade pode agir nesse sentido. A Finlândia está determinando uma renda mínima para todos os seus cidadãos durante um ano, é uma experiência que vai ser feita, isso foi decidido em plebiscito, foi aprovado pelos poderes constituídos, né? Independentemente da renda, se a pessoa tem condição de sobreviver, é rico, pobre, etc., tem uma renda mínima que garanta que ela possa ir em busca da felicidade, em busca das suas condições de vida e das melhores oportunidades. Isso é o princípio básico do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, etc., né? Então, fazer cumprir esse preceito é fazer cumprir a possibilidade, é dar a possibilidade de se construir um futuro consistente para o país. Um país que não trata dessa questão e trata as suas crianças como criminosos ou deixa elas à margem e assim faz com que elas sejam alvo, né, do tráfico de trabalho, da prostituição infantil, do trabalho forçado, do trabalho escravo, é uma sociedade criminosa. Nós estamos em débito com o nosso futuro, nós estamos destruindo o nosso futuro. E em relação à PEC do ensino médio, se você tira a possibilidade do estudante ter acesso a essas informações, a essa discussão, ao conjunto, por exemplo, dos direitos humanos, à fundamentação filosófica, sociológica, política, psicológica de uma discussão como essa, né, você torna essa sociedade cada vez mais insensível a esse problema. E aí você tem, como você teve mesmo tendo uma discussão como essa, veja, nas escolas nos Estados Unidos, 900 ataques, né, racistas, homofóbicos, xenófobos, etc., né, numa sociedade que se diz desenvolvida, numa sociedade que é pioneira na discussão dos direitos civis, direitos políticos, tem uma Constituição que durou 200 anos, né, e esses ataques ocorrendo dentro da universidade. Então, há um debate que a cultura, a educação, as universidades devem fazer sobre essa questão do ensino e de criar um ambiente cultural, um ambiente intelectual, inclusive, de defesa dessas questões, de defesa dos direitos humanos, né, no sentido de evitar que o futuro seja destruído, como a gente está colocando nessa discussão. Você já imaginou a dificuldade de viver em habitações improvisadas? Pois é, hoje, apesar da queda de 2,8% desde 2010, ainda mais de 6 milhões de famílias recorrem ao aluguel ou até mesmo a ocupações para tentar ter uma vida digna. Acompanhe na reportagem de Guilherme Mileta. Maria Berenice é diarista. Cada dia da semana ela trabalha em um lugar diferente. Hoje ela está em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e é a partir daqui que começa a trajetória de volta para casa. Maria Berenice mora em Perus, a mais de 30 quilômetros de distância de Pinheiros. Ela tem que pegar 2 linhas do metrô, trem e ônibus. São 2 horas e meia de viagem, mas o bairro, no extremo norte da capital, foi a única opção compatível com o orçamento da família.
Maria Anice faz parte dos 17% dos brasileiros que não têm casa própria. Ela paga aluguel, cerca de R$ 500 por mês. O aluguel eu nunca deixo de pagar no dia certo, nunca deixo, né? Mas aí já as contas assim já aperta mais um pouquinho, já fica bem mais apertado sobre compras, contas para pagar, aí a gente já às vezes passa um pouquinho de apuro. Dinheiro gasto que poderia ser investido na tão sonhada casa própria. Mas Maria Anice e o marido não atingem a renda mínima necessária para financiar um imóvel junto aos bancos. Acaba indo para a rua. A alternativa seria os programas de habitação social promovidos pelos governos federal e estadual. O mais famoso deles, o Minha Casa Minha Vida, é destinado à população com renda familiar mensal de R$ 0 a R$ 5.000. Pessoas como Maria Anice, com renda de até 3 salários mínimos, têm até 10 anos para pagar o imóvel, com parcelas mínimas de R$ 50. Elas entram num sorteio para concorrer a moradias indicadas pelo poder público ou cooperativas habitacionais. Para a diarista, este é o maior problema. Nunca tentei, não. Nunca tentei porque as pessoas falam assim, a gente faz um financiamento, aí quando chega a certo lugar, que a gente não pode pagar, aí a gente perde tudo. É a mesma coisa de estar pagando um aluguel. Eu vou dizer que é a mesma coisa de estar pagando um aluguel, sabe? Maria das Neves está na fila de um programa habitacional há mais de 10 anos. Enquanto espera, acabou indo morar nesta ocupação, num hotel desativado no centro de São Paulo. Cerca de 250 famílias moram aqui. Nesta ocupação, todos os moradores precisam ter os filhos matriculados na escola e cada membro exerce a espécie de uma função. Maria das Neves, por exemplo, é costureira do projeto. Mora aqui faz 4 anos. Mas alguns falaram, invasão, isso não é lugar para morar. E aqui mesmo, com a minha última patroa, ela tinha esse tipo de preconceito. E eu nem falei exatamente eu estou em uma ocupação, mas ela falava demais, uns vagabundos que não trabalham, sabendo eu que estava trabalhando com elas. Este sociólogo lembra que ter um endereço fixo faz parte da construção da identidade da pessoa. A falta de moradia, ela tem um reflexo muito forte na construção da cidadania, na construção da subjetividade dos indivíduos, né? Você não tem um domicílio, não tem um ponto de ancoragem, a residência é um ponto de ancoragem para você. Não é à toa que, por exemplo, é um sonho muito importante da classe média, a compra da casa própria, chamado sonho da casa própria. Mas Maria das Neves ainda não vai desistir do seu sonho. O objetivo é esse. Quando eles ocupam e a gente segue essa ocupação, é com o objetivo de adquirir uma moradia própria. É assim, olha, nós vamos lutar por uma casa, isso é uma forma de pressionar o governo, mas não é de graça. Todos têm que lutar, trabalhar para ter como financiar uma casa. Isso que sempre foi dito desde que eu entrei aqui na ocupação. Bom, para quem não sabe, o povo curdo é um grupo étnico que vive na Síria, na Turquia e no Iraque e que reivindica a criação de um estado chamado Kurdistão. Além deles terem uma ideologia que a gente estava conversando aqui, que seria considerada mais de esquerda, eles estão na linha de frente com o Estado Islâmico e têm constantemente seus direitos humanos violados. Bom, a gente tem aqui uma pergunta das redes sociais do Vitor Benavides, falando como que essa situação do povo curdo pode se resolver, tendo em vista que, principalmente na comunidade internacional, eles não têm um Estado próprio. É uma reivindicação de um povo que tem uma cultura, uma língua, uma religião, enfim, partidos e forças políticas constituídas, também à esquerda e outras forças políticas, né? E é mais antiga do que esse conflito que está acontecendo na Síria. E ele
entre Síria, Iraque, Irã e Turquia, agora Estado Islâmico também, né? Então, é uma questão que apareceu com muito mais força, porque eles foram, como você falou, uma das linhas de frente de resistência ao avanço do Estado Islâmico, né? E são muito combativos, são muito bem treinados, etc., né? Mas não são reconhecidos pela Turquia, porque uma parte do que seria o Kurdistão estaria na Turquia, na Síria e no Iraque, né? Então, pode resultar desse conflito na região, né, uma intervenção dos Estados representados na ONU que leve em conta essa questão dessa reivindicação do povo curdo, né? Vai haver muita resistência da Turquia, vai haver muita resistência da Síria, talvez, depende de como ficar o governo, se houver governo na Síria em curto ou médio prazo, né? E também a manifestação do Iraque, né? No sentido de ver se é possível criar um novo Estado naquela região, né? Mas isso tem que ser mediado pelo direito internacional, pelos fóruns internacionais, porque senão as forças políticas vão se digladiando e numa circunstância de guerra é muito perigoso você correr o risco de ter um genocídio, né? Uma mortandade muito grande. Sim. E aí sim você tem um outro problema, né, em relação aos direitos humanos, em relação à convivência universal, que é o massacre. Com certeza. Mas se o Estado não for criado, como que a comunidade internacional pode assegurar que os direitos humanos dos curdos sejam respeitados? Não pode assegurar, porque só uma estrutura de uma nação constituída num Estado, uma sociedade organizada politicamente, etc., né, socialmente, respeitando-se a cultura, os princípios religiosos, etc., é que pode dar uma segurança para esse povo. Por isso eles vivem, né, na ilegalidade, eles vivem no confronto com o Estado turco ou com outras regiões, né? Enquanto a comunidade internacional não resolver essa questão, ou criando o Estado tampão, ou criando um protetorado, ou alguma coisa do gênero, né? A gente teve isso na Guerra da Iugoslávia, o Kosovo, a Sérvia, a Croácia e outros que resultaram do desmembramento da antiga Iugoslávia. Você teve uma guerra e você teve um massacre, né? A questão do Kosovo, do povo sérvio, por problemas religiosos, foram descobertos aí depois dos anos 90, depois desse conflito, valas em que as pessoas eram enterradas, né? Quer dizer, isso remete novamente à questão da primeira metade do século XX, o massacre, o Holocausto, uma série de outros problemas, né? E que deu origem, inclusive, à necessidade de se regulamentar ou de se colocar isso num documento universal como os direitos humanos. Sim. Bom, se você também quiser participar, é só mandar sua pergunta no Facebook da Agência de Jornalismo da SPM. O desrespeito aos direitos humanos é um dos critérios que pode zerar a prova de um participante do Enem. Em 2015, o tema da redação foi a violência, ou melhor, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E cerca de 10 mil estudantes receberam nota 0. O motivo foi que alguns desses textos tinham um caráter preconceituoso. Nos últimos anos, o Enem tem seguido uma linha de temas que valorizam as minorias, tanto que nesse ano o assunto foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. As emissões de gás carbônico apresentam dados em constante crescimento. O principal fator que acarreta essa elevação é o desmatamento da Amazônia. Vamos saber um pouquinho mais desse assunto com o repórter Fernando Pacini, que está na região do Parque do Ibirapuera. Bom dia para você, Fernando. Tudo certo aí? Tudo certo, Pedro. Bom dia a todos, primeiramente. Bom, a emissão de CO2 no Brasil continua num crescimento em larga escala. De acordo com os dados do Sistema de Estimativa dos Gases do Efeito Estufa, as emissões brasileiras aumentaram praticamente 3,5% em 2015. Como você bem falou, Pedro, o principal fator que acarretou essa elevação da emissão dos gases foi o desmatamento. Teve um aumento de 11%. Na região da Amazônia, principalmente, aumentou 25%, números catastróficos. Bom, apesar disso, a boa notícia fica por conta da redução da emissão desses gases no setor energético, no qual apresentou uma redução de mais ou menos 5%. No que se refere às prevenções, o Brasil assinou o Acordo de Paris, no qual se comprometeu a reduzir mais ou menos 43% dessas emissões, dando um enorme passo contra o aquecimento global. Bom, Pedro, é isso. Volto aí com vocês no estúdio.
Obrigada, Fernando. Bom, a gente tem mais uma pergunta, estamos cheios de perguntas no Facebook da agência. A gente tem uma pergunta aqui da Mariana Broto, que fala que, segundo o último balanço do Disque 100, de 2014 para 2015, houve um aumento de mais de 200% de denúncias sobre intolerância religiosa. Eduardo, por que você acha que esse índice está crescendo? Porque a sociedade brasileira ela tem uma herança cultural muito forte, diversa, complexa, né? Diversas culturas, diversos ramos de pensamento religioso, né? Mas um grupo de pessoas não tolera essa diversidade, né? Então, algumas confissões religiosas mais radicais, né, estão atacando, por exemplo, confissões de origem afrodescendente, né? Como Umbanda, Candomblé e outras coisas, né? E estimulando esse preconceito, inclusive nas redes sociais, né? Então, veja, essa agressividade levou até ao linchamento de uma mulher, né? Que foi acusada de ter feito rituais, etc., né? E praticamente uma confissão de ignorância, de desconhecimento da história brasileira, né? Por isso se colocou na matriz curricular a história africana, das origens africanas e indígenas do Brasil, né? Para que as pessoas tenham um conhecimento sobre essas religiões, sobre essas culturas, né? Por isso também se fala, né, em discutir como se colocar um ensino religioso, né? Quer dizer, houve um momento que o Vaticano fez um acordo com o Brasil colocar um ensino religioso, mas é só ensino religioso católico? Não. Nós temos essa diversidade de religiões, então você pode ter o ensino católico, judaico, protestante, protestante evangélico, protestante tradicional, você pode ter as religiões de matriz africana, ou seja, a gente tem que pensar na religião como um fenômeno social, sociológico, né? Muito complexo, antropológico, um fenômeno cultural, que é muito da riqueza da cultura brasileira, né? Então, se isso for aprendido e apreendido pelas pessoas na educação, esse índice de denúncias vai diminuir muito. E a falta de responsabilidade, né, com a cultura brasileira, com a história brasileira e com o ser humano, de pessoas que estão ligadas, que são pessoas de expressão dentro dessas próprias religiões, estimulando isso, as pessoas que seguem determinadas linhas religiosas a agredirem outras, isso é um contrassenso contra a própria religião. Eu não vejo isso em nenhum documento religioso, seja a Bíblia, a Torá, o Alcorão. Onde está o incitamento à violência? Voltando um pouco na nossa discussão sobre a reforma do ensino médio, que você disse que agora foi imposto que nas escolas precisa ter uma disciplina sobre a história da África, com essa PEC vai ser tirada? Não, veja, essa disciplina ela tá mantida na matriz curricular, no currículo tanto do ensino fundamental, chega até o ensino superior, né? O problema é que essa lei não é implementada, né? Mesmo às vezes no ensino superior você vê, não põe essa disciplina como online, porque é uma coisa... Não, é uma disciplina presencial, as pessoas têm que discutir, têm que conhecer, tem que haver seminários, encontros, discussões com pessoas de diversas matrizes culturais, para que a gente incorpore essa diversidade cultural, né, que é própria do Brasil. A gente não pode rejeitar. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa história. Está no nosso sangue, vamos dizer assim, né? Tá se não está no meu, está no da pessoa do meu lado. Então, todos precisamos conhecer. De todos. Agora a gente vai para a última parada do SPM no ar, edição especial. E no próximo bloco a gente vai falar da sobrecarga do SUS, da violência contra os jovens e muito mais. A gente volta já já.